Oi, eu sou a Isabel, este é o Hear the Bells e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro chamado O Mundo Invisível Entre Nós. Quem acompanha aí o conteúdo do canal há mais tempo, ou então quem me acompanha lá pelo Instagram, já sabe que eu gosto muito, muito mesmo de uma autora chamada Caitlin Kiernan. Até algum tempo atrás, a gente só tinha acesso a um livro da autora que se chama A Menina Submersa, que quem acompanha aí a saga de conteúdos do canal provavelmente já sabe que eu reli ao longo do ano passado para poder vir aqui e apresentar uma resenha bacana, revisitada, interessante para vocês. Dito isto, quando esse livro, O Mundo Invisível Entre Nós, foi anunciado, eu fui uma daquelas pessoas que divulgou, que comentou, que disse que estava ansiosíssima para realizar a leitura, para conhecer o que mais essa autora incrível já criou aí ao longo da sua carreira. E graças então à parceria do canal com a editora Darkside, eu recebi esse livro aqui. Mas então, seguindo lá pro nosso velho padrão das resenhas aqui do canal, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse vídeo, assim como na grande maioria dos outros que eu já publiquei por aqui, é entender um pouquinho de como esse livro vai se apresentar para o leitor. Então, aqui na capa, a gente não vai ter ali nenhuma informação textual, nem mesmo o título do livro. Porém, existe uma coisa muito bacana aqui, que além então dessas plantas esquisitas, desta caveira, a gente vai ter, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, umas pequeninas formiguinhas em dourado passeando pela capa. E acreditem em mim, que apesar de não estarem diretamente relacionadas ao que a gente vai encontrar aqui, elas remetem bastante à grande maioria das histórias presentes nesse livro. Seguindo aqui para a parte de trás, então a gente vai ter o título do livro com a autora, que vocês já sabem, e vai ter então um parágrafo para explicar um pouquinho melhor para vocês o que a gente vai encontrar aqui. Eu vou ler esse parágrafo para vocês e depois a gente segue então para os meus comentários com relação à obra. Então a gente tem que Caitlin Kiernan é uma das autoras mais prolíficas e versáteis da fantasia dark e de ficção científica. Seu talento com as palavras angariou uma legião de fãs. E eu me incluo aí neste grupo. Apaixonados por sua prosa poética, pelas estranhezas fascinantes de suas histórias e por seus personagens multifacetados. O mundo invisível entre nós se descortina então a cada página, com uma atmosfera única e distorcida. São contos de vida e morte, horror e magia, que ostentam uma beleza perturbadora e peculiar. Um passeio por cenários obscuros e fantásticos, uma viagem transformadora capaz de deixar mundos particulares visíveis aos nossos olhos. E, embora aí este parágrafo não tenha explicado exatamente o que vocês, ou eu, ou os leitores irão encontrar nesse livro, ele explicou muito bem o que nós leitores encontramos nesse livro. Porque, como eu já falei, esse é um livro de contos, então a gente vai ter diversas histórias. Algumas dessas histórias, e isso é um ponto incrível que eu tenho que dizer que amei descobrir, se interligam. Muitas delas, inclusive, se interligam ali ao universo, aos detalhes, aos personagens de A Menina Submersa. Então, se você gostou de A Menina Submersa, tá aí um motivo bacana para realizar essa leitura. Mas, voltando para o que eu estava falando, como a gente tem diversos contos, é difícil tratar exatamente o que a gente vai encontrar aqui. A gente vai ter diversas histórias e a grande maioria delas
vai se tratar ali, como o texto destacou, de uma fantasia dark ou algo do tipo. Eu diria que são histórias com elementos de fantasia, sim, com elementos de horror também, e com elementos ali de mistério ou suspense psicológico, não sei, que carregam o leitor do início ao fim, encucado para saber o que é que ele estava lendo, o que é que ele estava enxergando, o que é que ele estava percebendo ao longo de cada história. Isso porque a autora mescla, integra, interliga muito bem coisas ali cotidianas, aparentemente, com coisas fantásticas, com coisas mágicas, com coisas sobrenaturais, com coisas que talvez a gente não consiga entender muito bem, sendo que a maioria delas, diversas delas, não sei muito bem, porque algumas eu confesso que ainda estou tentando entender, podem ou não ser ali alguma espécie de alegoria, alguma espécie de metáfora com relação a coisas que a gente vive, que a gente passa aí ao longo da nossa vida, no nosso cotidiano, não sei. Embora todas as histórias ali sejam únicas e a grande maioria delas não se interligue, ou seja, não tenha personagens que se repetem, não tenha conexão com outras histórias, elas possuem esse elemento aí misterioso, esse elemento um tanto quanto bizarro, um tanto quanto esquisito, um tanto quanto fantástico, que vai aparecendo em diversas histórias. Todas elas possuem essa atmosfera que eu ouso dizer que seria um tanto quanto inspirada em H.P. Lovecraft, porque, caros inscritos deste canal, o que a gente tem nesse livro parece, embora não da mesma forma, embora não do mesmo jeito, embora totalmente ali diferente, com as histórias que a gente encontra na obra de H.P. Lovecraft. Porém, ouso dizer que ainda melhores do que as obras do autor. Quando a Caitlin Kiernan constrói as suas histórias, ela consegue estabelecer essa atmosfera aí tão encorcada, tão misteriosa, tão repleta de detalhes, que a gente fica do início ao fim tentando descobrir exatamente o que está acontecendo. Porque na grande maioria das histórias ela não te conta exatamente, apesar de apresentar ali diversos detalhes e alguns elementos ao longo dos contos. Então, muita coisa fica por conta da interpretação, da imaginação do leitor. E aí é que está o pulo do gato quando o assunto é Caitlin Kiernan. Como ela deixa muita coisa, muito espaço pra gente interpretar, pra gente refletir, as histórias podem se tornar ainda mais interessantes, ainda mais curiosas, ainda mais impactantes, porque o leitor pode enxergá-las de diversas formas conforme ele então ele esteja apto, conforme o momento em que ele está vivendo, ou conforme N coisas que passem pela mente dele. E para fechar então esse vídeo, a última coisa que eu preciso comentar, ou então destacar de novo, ou então me aprofundar com vocês, é o fato de que sim, a autora aproveita esses contos, alguns deles no caso, para expandir universos, como o de A Menina Submersa, que eu já comentei com vocês. Então a gente vai ter aqui 2 contos, se eu não me engano, que retomam ali aquela questão do pintor, que eu já não lembro o nome, mas que aparece em A Menina Submersa, e aparece ali mais ou menos do início ao fim. Outro personagem que aparece num conto específico e que remete então, está interligado então à Menina Submersa, é a mãe da personagem Eva, eu acho, posso estar enganada. E então com esse conto a gente vai entender um pouquinho mais
dos mistérios que rondavam então a mãe da personagem e também o culto lá que ela criou, que vai aparecer ao longo do livro, mas não vai ser assim tão explorado, não vai ser o foco do livro, então a gente vai ficar meio sem saber o que acontece lá. Porém, aqui a gente recebe mais informações. E eu tenho que dizer que a coisa é um tanto quanto complicada, um tanto quanto bizarra, mas repleta então aquelas coisas que a gente vai acompanhando ao longo de todo esse livro de contos, que são ali elementos fantásticos, um tanto quanto estranhos, um tanto quanto com um pezinho no terror e por aí vai. Para aqueles que gostam então de H.P. Lovecraft, tá aí uma indicação bacana que todo mundo deveria ler, porque temos uma mulher incrível fazendo histórias, contando histórias, escrevendo histórias que, ao meu ver, estão em um nível muito mais elevado do que a do Lovecraft. Para aqueles que não conhecem a autora, esse livro talvez seja uma porta de entrada bacana, porque sim, como eu já comentei na resenha diversas outras vezes, A Menina Submersa é um livro difícil, é um livro complicadinho de ser entendido, então talvez seja bacana começar por aqui. Entrar ali no mundo da autora, entender mais ou menos o que ela faz, o que ela escreve, como ela escreve, depois buscar A Menina Submersa, que vocês sabem que é um livro que eu gosto muito e que eu indico de novo e vou continuar indicando. Mas, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo e, por favor, coloque nos comentários se você curtiu esse livro, caso já tenha lido, se você já tinha ouvido falar na autora e se você tem interesse em realizar essa leitura. Se por algum motivo você ainda não está inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todos os outros conteúdos que estão saindo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.